Provavelmente tu já deve ter ouvido falar que o cigarro causa o câncer do pulmão. Agora, você sabe mesmo o que é câncer de pulmão? Sabe quais são os sintomas? Quantos cigarros em média eu preciso para ter o câncer de pulmão? Como é que se faz o diagnóstico e o tratamento? Quer saber? Então vem comigo e vamos desvendar mais esse assunto. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje nós vamos falar a respeito de câncer de pulmão. Agora, se puder, já deixa aquele like, ele ajuda muito na divulgação desse vídeo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação, hein? Toda quinta-feira às 19 horas um vídeo novo para você sobre medicina. E aí, vamos lá para o assunto? O câncer de pulmão é a causa mais comum de morte por câncer no mundo. A taxa de sobrevida em 5 anos chega a 17%, o que significa que a cada 100 pessoas no mundo que têm o câncer de pulmão, só 17 chegarão a 5 anos de vida. Isso acontece porque é muito difícil de fazer o diagnóstico precoce, ou seja, no começo, quando a doença tem altos níveis de cura. Diferente do câncer de colo de útero e diferente do câncer de intestino, onde você tem exames que são feitos para conseguir detectar a lesão antes que ela vire câncer, o câncer de pulmão, infelizmente, ainda não apresenta nenhum desses tipos de exames para pegar a lesão antes mesmo de virar câncer. O câncer de pulmão apresenta uma característica muito peculiar, que é o seu fator de risco mais comum, que é o tabagismo. No início do século passado, o câncer de pulmão era algo raro de se ver. Com o passar do século, o tabagismo foi entrando na vida das pessoas e, consequentemente, o câncer de pulmão deu um salto exponencial. O tempo, desde o início que você começou a fumar até a aparição do câncer de pulmão, gira em torno de uns 20 anos. É claro que isso é uma média, e que haverá pessoas que apresentarão o câncer antes desses 20 anos e muitas pessoas que apresentarão um câncer muito tempo depois. Além disso, não é só o tempo de exposição, mas também é a quantidade que se fuma diariamente e até a presença de filtros também conta. E para aqueles que acham que o cigarro mentolado não faz mal, ele faz sim. Aliás, ele faz muito mal, já que a menta ela acaba disfarçando o cheiro e o gosto ruim, e isso acaba estimulando a pessoa a fumar mais. Eu fiz um vídeo sobre como parar de fumar. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, para que quando você terminar de ver esse vídeo, você clique no link para assistir. Eu sugiro fortemente que você veja, porque esse vídeo realmente pode te ajudar muito nesse momento tão difícil que é parar de fumar. Eu só peço que tu leve em consideração que esse foi o segundo vídeo do canal, e talvez tenha algumas dificuldades em edição, mas o conteúdo realmente é muito bom e pode te ajudar. Agora, nem só de cigarro vive o câncer de pulmão. Existem aqueles pacientes que nunca chegaram perto do cigarro e apresentam o câncer de pulmão. De fato, o fator genético é bastante importante nessa doença. Se você tiver, por exemplo, um familiar de primeiro grau, pai, mãe ou irmão com câncer de pulmão, as suas chances de ter essa doença também são aumentadas. Também há aqueles pacientes que apresentam exposição a agentes cancerígenos, principalmente durante o ato de trabalhar. A lista é grande desses agentes cancerígenos. Dentre eles se encontra o asbesto, que é o mais comum, o arsênico, o cádmio, o níquel, o crômio, o gás radon, dentre outros. Mas e aí, o que se sente quando se tem um câncer de pulmão? Quais são os sintomas? Bem, como tudo na vida, isso depende. Como eu disse no começo do vídeo, essa doença é extremamente traiçoeira. Apenas 1/4 das pessoas que apresentam câncer de pulmão de fato conseguem fazer esse diagnóstico no momento precoce, onde as chances de cura são as maiores. E por que isso acontece? Porque simplesmente quem tem o câncer de pulmão no começo não sente absolutamente nada. É isso mesmo, a pessoa tem o câncer de pulmão, mas não tem sintoma nenhum. Mas como assim o paciente não apresentou nenhum sintoma e conseguiu fazer o diagnóstico precoce? Bem, esse paciente que deu a sorte de fazer o diagnóstico precoce, ele provavelmente chegou no hospital com algum sintoma pulmonar, do tipo uma pneumonia, o médico deve ter pedido para fazer alguma tomografia para avaliar essa condição a princípio benigna, e aí nos exames ele conseguiu avaliar as imagens e apareceu ali uma lesão inicial com probabilidade muito alta de ser um câncer de pulmão. Então esse paciente provavelmente fez o diagnóstico através de um exame ocasional. Infelizmente, mais de 50% dos pacientes com câncer de pulmão já apresentam doença localmente avançada quando apresentam os sintomas da doença. E quais são os sintomas mais comuns do câncer de pulmão? Basicamente, os mais comuns é tosse crônica, associada muitas vezes com sangue, além da falta de ar. Agora, outros pacientes, devido à invasão do câncer de pulmão de estruturas vizinhas ao câncer, podem apresentar até dor torácica, rouquidão, devido principalmente à invasão do nervo que controla as cordas vocais, além de problemas cardíacos. Agora, também existem aqueles pacientes que no momento diagnóstico já apresentam o câncer de pulmão em um momento muito mais avançado, onde a doença já se espalhou, as chamadas metástases. Os locais mais comuns de metástase são o próprio pulmão,
os ossos, o fígado, o cérebro e, dependendo do local da metástase, o paciente pode apresentar sintomas específicos, dentre eles dores de cabeça, falta de ar, falta de apetite, emagrecimento e até cansaço. E o diagnóstico do câncer de pulmão? Como deve ser feito? Bem, o câncer de pulmão é uma doença de evolução muito rápida e ele deve ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível. Através de uma história clínica bem coletada, um exame físico, além de um exame de imagem, que normalmente é uma tomografia inicial, um clínico já tem uma condição de ter uma forte suspeita de que realmente se trata de câncer de pulmão. Eu digo suspeita porque o diagnóstico de fato do câncer de pulmão é feito através da retirada de um pedacinho, a chamada biópsia, encaminhada ao patologista para análise das células do câncer. Agora, frente a uma hipótese muito forte de câncer de pulmão, esse paciente deve ser encaminhado o mais rápido possível para um centro de tratamento especializado de câncer de pulmão, mesmo sem biópsia. Eu digo isso por quê? Porque a busca pela biópsia do câncer de pulmão fora de um centro especializado pode demorar muito. E essa demora pode ser a diferença entre um procedimento curativo e um procedimento não curativo. Então tem que ser encaminhado o mais rápido possível. Ao chegar no centro especializado, aí sim o paciente vai realizar a biópsia para descobrir não só o câncer de pulmão, mas o tipo de câncer de pulmão. Afinal, saber o subtipo do câncer de pulmão é fundamental porque isso muda completamente o tratamento da doença dependendo do tipo de câncer de pulmão que o paciente apresente. E aí vem o tratamento. O que existe de tratamento atualmente para o câncer de pulmão? O número de casos de câncer de pulmão aumentou muito ao longo do século, e isso estimulou bastante com relação às pesquisas para o tratamento do câncer de pulmão nos 3 campos principais: o campo cirúrgico, o da radioterapia e o da quimioterapia. Novas abordagens cirúrgicas, principalmente com relação à videolaparoscopia, permitem os pacientes hoje em dia passarem por procedimentos torácicos de ressecção de pulmão com um menor tempo de internação e um pós-operatório com recuperação muito mais rápida. Além disso, no campo da radioterapia, os equipamentos mais modernos permitem o paciente receber doses mais concentradas de radioterapia e com menos efeitos adversos. E com relação à quimioterapia, o número de drogas com relação ao tratamento aumentou muito, além dos efeitos adversos terem diminuído bastante, e com isso aumentar a expectativa de vida do paciente. O tratamento do câncer de pulmão deve ser manejado através de uma equipe multidisciplinar, ou seja, deve ser composto por uma equipe com um cirurgião torácico, um cirurgião oncológico, um oncologista clínico, um radioterapeuta, um nutricionista, um fisioterapeuta, enfim, diversos profissionais. O paciente com câncer de pulmão apresenta muitas particularidades, principalmente com relação ao uso do tabagismo, que devem ser levadas em consideração antes de se chegar à proposta terapêutica definitiva. Por exemplo, um paciente que apresenta câncer de pulmão e que teria a indicação inicialmente de se fazer uma ressecção cirúrgica, ele, devido ao cigarro, nesse momento já tem um histórico de ter 2 AVCs ou 2 infartos e mais um enfisema pulmonar severo. Talvez esse paciente não aguente a ressecção cirúrgica. Entretanto, a radioterapia pode vir a beneficiá-lo. Ao mesmo tempo, talvez esse paciente com uma fisioterapia pulmonar, antes da cirurgia, pode vir a ficar suficientemente bem para se fazer a ressecção cirúrgica. Enfim, esse é apenas um exemplo de casos que serão discutidos nessa reunião com vários profissionais antes de se chegar ao tratamento definitivo do câncer de pulmão. Por isso, da importância de realmente se fazer o tratamento num centro de referência de tratamento de câncer de pulmão. Para você que chegou até aqui, existem 2 mensagens finais que devem ser assimiladas. A primeira: se você está vendo o vídeo, fuma e não tem nenhum problema de câncer de pulmão, por favor, pare de fumar. A melhor prevenção para o câncer de pulmão continua sendo parar de fumar. Então, dessa vez, no fim do vídeo, eu vou deixar aquele cardzinho para você clicar e ver aquele vídeo de parar de fumar. Vê e tenta parar de fumar o mais rápido possível. E qualquer sintomas referentes já aos citados no vídeo, por favor, procure ajuda o mais rápido possível. Se você está vendo esse vídeo e tem o câncer de pulmão, calma. O manejo dessa doença evoluiu muito ao longo do tempo. E hoje, as chances de cura para o câncer de pulmão são muito maiores do que no passado. Eu fico por aqui, um beijo no coração, para de fumar e tchau.